A manchete é: mesmo estando na lista da Interpol, Alan dos Santos compartilha a localização dele nas redes e, claro, novas ofensas a membros da Suprema Corte, principalmente o Xandão. Alexandre, o governo americano sabe que eu tô em Orlando. Sou vizinho do Mickey. Pede pro Mickey me calar. Pede pro Mickey Mouse me calar. Manda o Walt Disney. Vai lá. Pede pro Pato Donald. Em outubro de 2021, o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Alan dos Santos. Deve ser dispensável a essas alturas explicar quem é quem aí nessa história. O Alexandre de Moraes, você bem sabe, é o ministro do Supremo que ficou famoso por vigiar e punir a galera que, entre outras coisas, pede aí para fechar STF. Já o Alan dos Santos, esse é o maior militante da causa, anti-masturbação que o Brasil já viu. Vocês verão que a destruição que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. Tá? Isso são pesquisas feitas. Né? A depravação sexual, ela mata neurônios. Né? E aí, por exemplo, fumar faz mal. Eu espero que você não se masturbe, né? Porque eu fumando eu não mato neurônio. Agora você tocando punheta, você se Parece inofensivo, parece engraçado, mas não se engane não. Aí não deu outra. A gente vai falar agora de um assunto importante, está mobilizando as redes sociais. A gente vai falar da ordem de prisão do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que fez fama na internet, disseminando informações falsas sobre autoridades, instituições e também com declarações incisivas de apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Alan dos Santos está nos Estados Unidos e, além da ordem de prisão, foi expedido, inclusive com acionamento da Interpol, um mandado de extradição. De novo, a prisão foi decretada em outubro de 2021. Àquelas alturas, o Alan dos Santos ele já tinha recebido a visita da Polícia Federal. Já tinha visto outros amigos dele usando lá a tornozeleira eletrônica, companheiros de luta, aí se dando mal, e sabia que ele poderia ser o próximo. Então, o que aconteceu? Ele descobriu um plano para matar o Bolsonaro, ou tirá-lo do poder, sei lá, e esse plano envolvia escutas telefônicas na embaixada da China, no escritório de um advogado, uma loucura. E aí descobriram-se 3 maletas de escuta telefônica no Brasil. Uma na casa do Cacai, que é advogado do PT, entra de bermuda lá no STF. Eu não vou dar aqui o endereço do Cacai, mas existe essa maleta lá na casa do Cacai. O outro endereço é na Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, no Lago Sul. E a outra maleta de escuta está na Embaixada da China. Mas só que eles ainda ficam usando de maneira móvel. Então, por que eu estou dando essas informações? Porque eu já não estou no Brasil. Se eu estivesse, eu estaria com medo de morrer. Essa é a verdade. Entendeu, né? Ele não saiu do Brasil para não ser preso. Ele saiu do Brasil para não ser morto por comunistas envolvidos numa conspiração da qual só ele estava informado. Uma doideira completa. Olha, fato mesmo é que esse momento aí da fuga do Alan dos Santos, ele é assim um marco pra gente. Porque foi nesse momento aí que a gente descobriu o quão longe pode ir a máquina de desinformação bolsonarista. Você ouviu a doideira que o cara contou, né? Embaixada da China, escuta, derrubar Bolsonaro, não sei o que lá. Pois assim, fique sabendo que essa conversa aí que ele contou foi parar na TV aberta. O jornalista Alan dos Santos denuncia escutas telefônicas que teriam como alvo o presidente Jair Bolsonaro. Ele afirma ainda que há um plano para tentar votar a cassação do presidente. Olha, isso deve ser o suficiente para que se perceba que esse cara deve sim ser levado a sério, apesar dos absurdos que diz. Ele, o Alan, pode parecer aí um alívio cômico nesse meio bolsonarista, só que ele é uma engrenagem muito importante dentro de uma máquina poderosíssima de desinformação. E assim, essa coisa aí da embaixada da China, da escuta e tal, isso que começa com ele e vai parar na TV aberta, vai parar na Record, mostra a escala do problema que a gente tem. O blogueiro ainda denuncia que existe um plano para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. De um conluio entre o STF, a Suprema Corte, congressistas, para poder forjar, então, uma cassação
do presidente Bolsonaro. Alan dos Santos é um dos alvos no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura a disseminação de fake news. A polícia fez 2 operações na casa dele para apreender documentos. Segundo o blogueiro, as ações fazem parte de uma conspiração. Beleza, com a prisão decretada, você poderia pensar que uma coisa dessas aí jamais fosse se repetir. O Alan dos Santos não poderia mais contar suas histórias mirabolantes, fazer ecoar dos rincões do Zap até a vastidão da TV aberta. Você poderia pensar nisso, né? Salta no tempo. Olha lá, ó. Corpo de Olavo é enterrado nos Estados Unidos. Funeral reúne Ernesto Araújo e Alan dos Santos. O Ernesto Araújo, você sabe, foi ministro das Relações Exteriores, já não estava no cargo quando o Olavo foi enterrado. Só que também estava nesse funeral o embaixador do Brasil em Washington, que é o Nestor Forster. Então assim, para pensar nisso aí. O foragido, o Alan dos Santos, está frequentando o mesmo ambiente que as autoridades da diplomacia brasileira. Esquisito, né? É como se o cara estivesse tirando sarro da Suprema Corte e das nossas leis. E é isso que nos leva a fevereiro de 2022. O cabeça de piroca pensa que pode me calar. Não esperava que eu tenho amigos, estou livre agora. Cabeça de piroca, você consegue imaginar aí, é o Alexandre de Moraes, porque ele é careca, que nem o Alan dos Santos, que nem eu. Criativo o apelido, né? Mas assim, não é isso que interessa. Vamos pro outro verso. Tenho amigos, estou livre agora. Tem amigos e está livre agora. Dá para entender que amigos o estão ajudando aí nessa fuga, né? E aí eu nem vou falar nada sobre todo o esforço que já está sendo feito para identificar quem financia o Alan dos Santos nessa fuga dele aí. Mas beleza. O que interessa é que o cara continua na ativa. Alan dos Santos cria novas contas em redes sociais e debocha de Alexandre de Moraes. A reportagem é da Folha de São Paulo, vamos para a leitura para compreender que o cara, ele cria uma conta, aí ele diz algo hediondo, aí a conta é derrubada. Aí ele cria uma outra conta numa outra rede que também é derrubada e assim por diante. O lance aí é como é que ele faz para que o público dele saiba em que conta ele está falando, em que conta ele está dizendo o quê. De novo no texto. Ele utiliza o Telegram para divulgar as contas novas e conseguir rapidamente milhares de seguidores. No Instagram, ele criou uma conta chamada Guerra de Informação, que passou de 50 mil seguidores e foi bloqueada. Ele então criou uma nova chamada Ele Voltou Novamente. Entre eles, o ex-chanceler, sempre ele, hein? Ernesto Araújo. Nos stories, ele publicou um vídeo na segunda-feira, dia 14, em que xinga o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de vagabundo, criminoso, e diz que ele pode continuar a derrubar suas contas, já que continuará criando novas. Ele ainda diz que o ministro não vale nada. E canta músicas dizendo que vai criar outros perfis nas redes sociais. Deu pra ver que, por pudor, o texto omitiu o cabeça de piroca, né? Mas tudo bem, nada muda o fato de que o Alan, ele tá trabalhadaço no ódio contra o Alexandre de Moraes. Derruba mais. Mas derruba mais mesmo, porque é a única coisa que você pode, tá? Você é um filho da p***, aqui é verdade pra falar isso. Você é um safado, você não vale nada, entendeu? Você é sim amiguinho do PCC, você é um criminoso, você é um fora da lei, um vagabundo que não vale nada. E eu vou continuar falando isso, onde eu tenho liberdade. Não gostou? Derruba, eu crio outro. O cara tá se sentindo assim um intocável, né? E ele não tá nem aí pra nada mesmo. Chegou a compartilhar a localização dele, orgulhoso, ostentador, dizendo que tá indo pra Disney. Fugitivo, chiquérrimo esse aí, hein? E parece mesmo que tá dando tudo certo pro cara, porque ninguém vai atrás dele. O que é interessante, se você lembrar de um certo detalhezinho que veio lá em outubro de 21, com a informação de que a prisão dele tinha sido decretada. Lembra aí, ó. E além da ordem de prisão, foi expedido, inclusive com acionamento da Interpol, um mandado de extradição. Pois é, tem até a Interpol no meio, por que ninguém mexe com isso? Todo mundo sabe onde o cara tá. Vamos voltar para a Folha de São Paulo. Especialistas ouvidos disseram não ser comum o não cumprimento dos pedidos pela Interpol e não souberam informar outros casos como esse. Ou seja, nem os especialistas consultados pela Folha sabem explicar como esse cara ainda está solto. Eu não vou nem tentar pensar muito a respeito, porque é de explodir a cabeça. Cabeça de piroca.
Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.